bora desvendar um dos maiores segredos por trás do som do Nirvana. Pois é, tudo tem a ver com as guitarras que o Kurt Cobain de jeito nenhum destruiria. Todo mundo conhece essa cena, né? Final do show do Nirvana, aquela explosão de energia e o Kurt Cobain simplesmente arrebentando a guitarra no palco. Esse ritual de destruição virou uma marca da banda, um símbolo daquela fúria toda. Mas e se por trás de todo esse caos existissem algumas guitarras que para ele eram sagradas? Guitarras que ele nunca mesmo ia destruir. E são justamente elas que guardam o segredo daquele som único do Nirvana. Então vamos começar pela joia da coroa, a guitarra número 1 dele, a verdadeira arma secreta do Kurt Cobain. Tenta imaginar a cena. Comecinho dos anos 90, Kurt folheando um jornal e de repente ele acha um anúncio. Uma Fender Jaguar 1965 para canhoto por uns $500. Mas o mais doido não é nem o preço, é que a guitarra já veio assim, pronta para o combate. Alguém antes dele já tinha transformado ela na máquina de grunge perfeita. E que transformações eram essas? Bom, os captadores originais, que têm um som mais limpo, foram trocados por um par de Dimarzios, que são os monstros de potência. A ponte, que era famosa por desafinar, deu lugar a uma no estilo Gibson, bem mais estável. E toda a parte elétrica foi refeita. Resumindo, pegaram uma guitarra com som de surf music e transformaram num tanque de guerra. E aqui tá a grande sacada. Uma Jaguar normal tem um som mais estalado, sabe, meio magrinho. A do Cobain, com essas modificações, soava gigantesca. O captador da ponte, um Dimarzio Super Distortion, era a fonte daquele som pesado, super encorpado, que parecia não acabar nunca. Era a ferramenta perfeita para o grande. E é por isso, claro, que essa guitarra era intocável. Ok, então se a Jaguar estava sempre a salvo, que raios de guitarra ele quebrava no final dos shows? Pois é, por trás daquela anarquia toda tinha um plano. A resposta tá aqui, ó, nas guitarras descartáveis. O Kurt e a equipe dele compravam guitarras baratinhas, tipo Stratocasters feitas no México, ou uns modelos antigos tipo as Univox High Flyers, com um único objetivo: serem destruídas. E o mais legal é que o técnico de guitarra da banda, o Ernie Bailey, muitas vezes juntava os cacos e montava guitarras novas, prontas pro próximo sacrifício. Era tipo um ciclo de destruição e renascimento show após show. Mas a Jaguar não era o único amor da vida dele, não. Tinha outra guitarra, meio que uma Zarona, que tinha um lugar especial no coração dele, a Fender Mustang. Numa entrevista, o próprio Kurt disse que as Mustangs eram as favoritas dele. Ele sabia que eram baratas, cheias de defeitos, difíceis de manter afinadas, mas ele amava o som agressivo e o corpo pequeno delas. Isso diz muito sobre ele, né? Ele não queria perfeição técnica, ele queria personalidade e atitude no som. E aqui, a gente começa a ver um padrão se formando, né? Assim como na Jaguar, as Mustangas preferidas do Kurt também ganhavam um upgrade fundamental. Um captador humbucker na ponte, geralmente um Seymour Duncan Hot Rails para dar aquele soco a mais e um som mais pesado. Juntando todas essas peças, a gente chega numa espécie de receita de bolo, a fórmula do som do Nirvana. Mas antes da fórmula, a gente precisa entender o ingrediente principal, o captador humbucker. Pensa assim, ó. A maioria das guitarras Fender daquela época usava captadores single coil, que tem um som brilhante, mas fazem um chiado. O humbucker tem duas bobinas, então ele cancela esse ruído e, o mais importante, ele produz um som bem mais gordo, mais potente. É como botar um motor V8 num carro popular. Perfeito para o peso do grunge. E aqui tá a fórmula mágica, bem visual para a gente entender. Você pega uma guitarra Fender de escala curta, tipo a Jaguar ou a Mustang, que são mais confortáveis de tocar, tem essa pegada meio punk, e aí você instala um captador humbucker bem potente na ponte. O resultado? Aquele som cru, distorcido e inconfundível que definiu uma geração inteira. Simples, mas absolutamente genial. Essa busca pelo som perfeito foi tão longe que o Kurt chegou a colaborar com a própria Fender. Juntos, eles criaram a Jagstang, uma guitarra híbrida que misturava o corpo da Jaguar com o braço da Mustang. Foi a tentativa final de criar a guitarra definitiva, a materialização da sua fórmula sonora. No final das contas, a Jaguar modificada e as Mustangs queridinhas dele eram muito mais do que só madeira e metal. Elas eram a extensão da alma artística do Kurt Cobain. Um som que, assim como ele, era complexo, cheio de fúria, mas também de uma beleza crua e inegável. Elas eram, literalmente, a voz do Nirvana. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. A imagem do Kurt destruindo guitarras é muito poderosa, define uma parte do legado dele. Mas talvez a verdadeira essência da arte dele não estivesse no que ele quebrava, mas sim naquilo que ele achava precioso demais para ser destruído. Fica a pergunta: o que realmente define um artista?
o caos que ele cria ou a beleza que ele escolhe preservar.